Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e nesse vídeo nós iremos aprender sobre eh, funções da linguagem, né? Então, no nosso organismo a gente tem vários órgãos que eles são formatados celularmente para funcionar paralelamente a, ao organismo sobre as funções que esse organismo precisa, né? E ah, todo sistema ele se torna inteligente quando dentro do sistema a gente instala uma sistemática que ocasiona um produto desse lado sistêmico, né? E observando e descrevendo a natureza, o homem percebeu que ele é sistemático, né? Existe um sistema nesse ser humano que pode ser classificado e olhado, né? Ou visto, né? Você consegue ler todo toda essa mecânica desse sistema, essa química desse sistema, essa essa natureza de comportar-se, né? E sobre essa natureza de comportamentos, né? O organismo ele ele inconscientemente ele busca consciência e quando ele aprende alguma coisa, é como se ele ganhasse consciência e determinasse que ele está sobre aquilo por determinação da consciência. A consciência, para nós, é a palavra em informação. Isso é consciência para nós. E quando a gente se coloca sobre a consciência, a gente consegue ler e processar o que lê, na medida de gerar uma cognição funcional sobre essa instrução. Então, isso é função que a linguagem apresenta ao organismo. Então, você pode dizer que isso é função da linguagem, né? Então, a função da linguagem, ela trabalha com os sistemas e ela organiza o sistema e ela mapeia o sistema, ela gerencia o sistema pela necessidade de consciência do ser humano de estar sobre um sistema. Então, a gente tem o sistema da escrita, o sistema de trânsito, por exemplo, o sistema político, o sistema é, é, sistema eletrônico, né? Você tem o sistema. Você pode até mesmo em uma célula, né, em um microscópio, né, você transformar aquela célula em um sistema, porque a célula ela é viva e sobre a sistematização da descrição dessa célula, você consegue adquirir uma ciência que se chama até mesmo já trabalhada na academia de citologia, né? Então, a citologia, de certa forma,
ela descreve a célula na forma de um sistema. Um exemplo, né? Você tem a membrana celular. Essa membrana celular, ela é formada por, aí você tem a camada fosfolipídica, células de transporte, você tem a matriz celular, o ambiente interno da célula, a matriz extracelular, aquilo que compõe o ambiente externo da célula. Você tem as organelas, cada organela tem uma função para manter o rendimento e o estabelecimento sensibilístico dessa célula de se encontrar viva a partir da sua razão de funcionar em sistema. Então, isso é um modo de organização. Quando eu estou falando buscando modos de fala, né? Modo de estar sobre essa indexação, essa adequação. E isso é função, né? A linguagem, ela estabelece função, né? Então, nós, a partir dessas realidades da estrutura de uma informação, conseguiremos agora conhecer o equilíbrio superior, né, que a informação se ocupa sobre o crédito que ela assume em determinada atração, né, em determinada influência. E aí ela consegue ligar ou desligar o organismo do indivíduo que está sobre essa frequência de influência, né, de influência, ele consegue ligar ou desligar. Eu vou dar um exemplo para você. Quando você assiste um influenciador ou um podcast, e dependendo do trabalho das informações ali, o espectador ele ingere os versos que apreendem no desenvolvimento de referências, e essas referências da linguagem se transportam para o telespectador, o espectador, cognitivamente declarando que aquilo se qualifica como eventualmente aparece ser. Isso é uma linguagem de aparências, né? Isso fisionomicamente se traduz sinalizando a nós que existe coerência ali. E quando o protagonista lá, ele fala os seus versos de encantamento publicitário de forma a enaltecer uma marca, ele de alguma forma ele mexe com o seu lado sensitivo, né? Senso motor, e você de alguma forma é levado a concordar com esse influenciador, né? E você concordando com ele, quanto mais você assiste ele, mais você concorda com ele, até que em algum momento você está lá adquirindo esse produto e provando para você, assumindo essa concordância. E tudo isso é uma construção. Você adquire esse produto por se promover em determinada função da linguagem. A linguagem ela começa a funcionar em você. E a gente tem que tomar cuidado, porque que, ó,
Isso é um segredo, mas existem muitos extraterrestres que utilizam esse dispositivo para tomar nossas consciências e estudá-las, para conhecer melhor o planeta Terra, já que eles são de outro planeta, não é mesmo? Brincadeiras à parte, né? É, é. Vamos lá, vamos aprender um pouco dessas funções de linguagem. Funções de não, né? Funções da, da linguagem. Ó, a gente precisa entender o que as funções da linguagem, o que são, né? As funções da linguagem, por que elas são importantes para a compreensão do funcionamento da linguagem humana e como identificá-las em textos. Então, isso aqui a gente já matou, ó, já deu checkmate. Ó. É, funcionamento da linguagem humana. Ela proporciona uma correlação do homem em, em gerenciamento do universo na imaterialidade de descrevê-lo a partir das palavras, né? E como identificá-las em textos, fundamental para análise e produção do discurso no curso de letras. Beleza. O que são funções da linguagem? As funções da linguagem são categorias que descrevem os objetivos comunicativos. Então, essa palavra é importante. Objetivo da comunicação. Que podem estar presentes em uma mensagem, ou seja, qual é a intenção que orienta o uso da linguagem em cada ato comunicativo. Intenção que orienta a produção do texto. Né? Segundo a teoria de Roman Jakobson, as funções da linguagem são formas de uso da linguagem que se concentram em diferentes elementos da comunicação. Elementos da comunicação. Para entender as funções, precisamos lembrar os elementos básicos da comunicação. Então, essa parte ela é muito legal. Você tem o emissor, e esse cara aqui, ó, ele é uma fonte, né? Ele é uma fonte de emitir, né? Algo, né? Emissor. O receptor é quem ouve e recebe. Então, esse emissor, ele emite algo para alguém receber. Né? Então, presta atenção, cara. Como a gente tem uma coisa que se chama molecular habilidade, que é a capacidade de contração celular, eu quero que você preste muita atenção. Cada célula do seu organismo, vamos pôr como modelo de célula essa roda com um eixo, né? Cada célula do seu organismo, ela tem um formato, uma característica com um plano dela ser célula, né? E ela, dentro dessa característica,
desse gênero celular que ela ocupa no seu organismo, ela tem uma capacidade molecular de se contrair. Só que ao contrário do que as pessoas podem imaginar, a contração ela não é só assim. Ela é fluida. Sabe qual que é o nome disso? Modelo mosaico fluido. Então, a gente elimina essa questão de circunferência e a gente agora coloca uma mobilidade na membrana celular. Essa mobilidade na membrana celular é muito importante porque ela explica para nós o comportamento dos receptores ativos, né? Receptor ativo, ele ativa. Esse receptor é a capacidade da pessoa, do ouvinte, ativar-se para molecular, de certa forma, a habilidade de escutar o emissor de forma receptiva. Então, a formação da recepção, ela deforma o canal. Então, você está vendo esse eixo aqui, ó, no R? Presta atenção, esse ângulo aqui de R. Agora você vai anotar isso aqui, ó. Você pode ter um R assim, um R mais fechado, um R oscilante. Então, essa fenda aqui, ó, representa para nós, ó, o som vem, entra, encaracola e sofre a sua contração. Isso aqui, ó, é qualidade sonora sobre a recepção. É você configurar sincronamente, de forma síncrona, a recepção do sinal. Você está entendendo o quanto a molecular habilidade que as suas células possuem modifica o universo perceptível a você? Então, talvez o dinheiro não faça isso, mas o ouvido faz. Porque você, às vezes, com dinheiro não compra uma qualidade de som fisiológico, né? Então, tá vendo como que a gente consegue encontrar realização na realidade? A gente encontra, por que não, Deus? Porque a gente consegue molecular e habitar moleculando-se frente a todos os impulsos que nos é ativo. Então a gente começa a controlar essas atividades no sentido de se converter a elas de forma equilibrada, né? De forma autoritária. E não autor não no sentido da criação, mas no sentido de de descrição, né? De se colocar na habilidade de habitar. Então você é autor do hábito de viver, que lhe é objetivo dentro da sua vida, né? Então isso é profundo e faz todo sentido. E olha só que legal, cara, né? Vamos dar uma olhada nesse sentido aqui, ó. Então, vamos pegar isso aqui. Espera aí. Tá. Então, vamos dizer aqui que esse sou eu e esse é você. E aí você, de repente, né? Você
consegue, né, olha só, né, se tornar eu e eu se tornar você. Como assim? Eu me torno o que você era? Porque eu me torno o receptor daquilo que você vai dizer. Então isso aqui, ó, permite nos colocar no lugar do outro, né? Empatia. E a empatia, ela é fruto de um bom relacionamento, né? A empatia ela faz assim, ó. Ela faz uma diversão entre nós, ó. A gente cria uma versão dessa comunicação. Aqui, ó. Se você perceber, a simetria, ela ajusta e ela cria equilíbrio nesse universo de fala, né? Nós saímos ganhando equilíbrio, nós saímos em fruto disso, né? Então você vê aqui, ó, a planta levando fruto, né, dessa relação. Imagina que Deus é produz isso em nós, né, na nossa vida, vamos dizer assim. É esse fruto, esse fruturo. E olha só, isso aqui não tem um formato de um lápis? Olha que legal, né? Estamos nos escrevendo o nosso futuro. E aí, olha que legal de novo, né? Agora, você tá falando e eu tô escutando. Aí, de repente, eu começo a falar e você começa a me escutar. E isso faz esse relacionamento cada vez mais íntimo, né? A gente cada vez vai agregando para nós recepção e emissão qualificada para produzir essa empatia, esse fruto, né? Essa música, esse álbum, esse valor entre nós. E isso é sensacional na vida. Mensagem ou conteúdo. Então a mensagem ela tá aqui, ó, né? Essa é a mensagem. É o conteúdo que transporta, né? Essa mensagem. E a mensagem ela pode ser, é, ela pode ter sido preparada antes, pode estar sendo preparada ao mesmo tempo. E então essa mensagem ela ela é uma forma de calcular e transformar as realizações, né, a realidade. Referente e contexto, então um pouquinho, ó, mensagem, referente, vamos dizer que esse aqui é o referente. Referente ao assunto, código, sistema linguístico. Então a gente tem um código, né? Deixa eu ver aqui. O código, o código ele entra aqui e o canal é o contato, é o meio de transmissão.
e o canal também. O código e o canal. O código, ó, o canal é esse, o código é o que é a língua, né? Forma oral. Tá, a gente vai estudar mais a fundo, então. As 6 funções da linguagem. Então, a função número 1 é a função referencial, né? Foco no contexto referente. Busca transmitir informações objetivas sobre a realidade. Então, você tem uma certa busca de informações objetivas. Elas têm propósito, né? Propósito de... Deixa eu ver aqui, ó. Predomina em textos informativos, notícias, relatórios, textos acadêmicos. Em exemplo, a temperatura média do planeta aumentou 1,2 graus Celsius. Então, ela foca na referência. Referência. Então, vamos para 2. Referencial, foca na referência. A função 2 é a emotiva. E o foco da missão, da função emotiva é no emissor, é no sujeito da fala, né? Então, esse aqui foca no emissor, né? Então, o foco desse tipo de linguagem é no emissor. É em quem fala, né? Porque ele despede ao falar traços que são da sua emoção, né? Então, a emoção, ela é uma forma de atuação de emissão, né? Então, você tem um emissor que ele é neutro, um emissor que tem emoção. Expressa sentimentos, opiniões, estados de espírito, uso frequente do eu, interjeições e subjetividade. Exemplo: estou tão feliz por ter passado no vestibular. Então, na verdade, essa função seria assim: estou tão feliz pois, por ter passado no vestibular. Então, você está vendo que existe uma intenção na comunicação. Essa intenção, quando você percebe alguém escrevendo, o pulso ele consegue decorar traços na escrita por devagar sobre esse sentimento. Isso é emoção. Tem gente que escreve e sente emoção ao escrever até mesmo uma notícia. É claro que não é normal, mas, dependendo do contexto, é possível perceber os traços do impulso sobre esse sistema de escrita, assim, ó. Né? E aqueles acessos neurais, assim, né? Para quem saiu do ensino médio ou está no ensino médio, isso é tão vivo, né? É tão verde. Para quem sai, vira tronco, né? Não vira esses galinhos, não. Vai virando tronco aí fica sendo tudo marrom. Então ela, função emotiva, ela tem isso e é legal, é quase que um pano molhado escorrendo, né? É, vamos lá. 3.
função conativa, apelativa. E essa aqui é dose, né? Apelativa. Então, muitas crianças sabem muito bem o que é essa função, né? Pela curiosidade de buscar, né, ter aquilo que emite a si mesmo querer a partir das influências do universo, né, a qual elas se conectam. Então, o foco é no receptor. Então, aqui, ó, a gente tem o emissor, o receptor. Então, no emissor aqui, a gente tem a emotiva. No receptor, a gente tem a apelativa ou conativa. Então, a gente, ó, decora aqui, ó. E2R3. Tem intenção de influenciar ou persuadir alguém. O uso de vocativos, imperativos, ordens, pedidos. Exemplo, vote consciente nas próximas eleições. Né? Você quer uma coisa legal? Né? Vou ensinar para vocês. Uma apelação, ela é assim, ó. Ela precisa de um certo arco dramático para operar, né? E muitas pessoas, né, muitos publicitários utilizam esses arcos, né? Para pedir ajuda, para pedir, né, para agregar valor na sua mensagem e na sua apelação para que ela alcance o objetivo, né? Vamos dizer assim, é, a gente divulga uma informação antes, né? É, um estudo, né? Vamos dizer assim, um estudo provou que andar de bicicleta faz muito bem à saúde e as pessoas elas se tornam fortes e mais independentes. Entretanto, as pessoas que não andam de bicicleta e andam de transportes, utilizam transportes públicos ou carros, elas têm chances de desenvolver mais doenças e serem pessoas mais infelizes e mais dependentes, né? E desenvolve até mesmo medo da realidade, medo de encarar as coisas, né? É mais passivo, né? Vamos dizer assim. E aí a gente fala assim, ande de bicicleta, não faça a escolha errada, né? Procure ir para o trabalho de bicicleta. Além de você estiver fazendo uma coisa para você mesmo, você vai ajudar o mundo reduzindo as emissões de gases e estresses nas vias. E você vai ficar mais sensível, você não vai ficar aquele grosso automortivo, né? Aí as pessoas, quando elas veem isso, né, elas percebem, por exemplo, se eu mostro uma imagem de um silêncio profundo durante 2 minutos, aí de repente eu quebro esse silêncio com o barulho de um carro ligando. É aquela coisa assim, né? Você percebe que é muita violência. Por quê? O receptor de todo mundo não está aplicado a essa realidade de se desligar dessa ser insensível ao silêncio, à neutralidade dos estresses sonoros. E aí não, o motorista ele já liga pré-modulando o seu ouvido para o motor, né? E aí você começa a fazer esse apelo
conativamente as pessoas elas vão associar as informações e vão pensar assim, cara, eu seria um idiota se eu não adquirisse esses argumentos para o meu favor. E um dia eu terei que pagar essa conta de idiotez. Então, tá certo e provavelmente essa apelação vai me pegar, né? Eu tendo a concordar com isso. Só que existem várias estruturas e tem pessoas que fazem isso rapidamente, assim, né? Então, e tem muitas linguagens, muitas apelações que são pro mal, viu? Pro mal no sentido assim, o mal da pessoa, mas o bem do produtor. Por exemplo, aquelas apelações, oh, joga jogo de azar para se divertir, se divirta com jogo de azar, né? Se a pessoa fala assim, ei, 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 tem chance de você ficar rico se divertindo. Ficar rico não, né? Se divertir muito mais aí, ó, você que tá aí na rede social aí, tem chance de você se divertir muito mais com jogos de azar. Se azare e deixe, ligue o FDC, né? E se deixe se levar. Você vai passar o seu tempo e desenvolver um relacionamento de, né? Você pode ganhar, mas também pode perder, né? E sei lá. Então existem essas apelações assim que é, fazem esse trabalho conativo e às vezes não são bons. É bom para a empresa que lucra, né? Mas eu não acho legal a gente. Essa liberdade. Eu acho assim, cara. A liberdade, ela é uma coisa que foi conquistada, é bom. Só que você, por ter liberdade, você se permitir que a sociedade destrua toda a inteligência provocando um apelo de burrice, né? Aí já é ignorância, né? Então a liberdade ela existe, mas é porque ela existe que a gente pode não dar liberdade para as liberdades ruins, para que cuidar da liberdade boa, né? E quando a gente libera as pessoas de fazer essas burrices, né, para ganhar dinheiro, a gente está se autocondenando, né? Então, essa é a minha opinião. Até eu acredito na liberdade, mas a liberdade ela é muito melhor quando ela é inteligente, né? E aí, tipo assim, pode parecer que é inteligente para pessoa que ganha dinheiro, mas sinceramente não é, não. Ela tá dormindo na realidade de que apenas ganhar dinheiro é inteligente, mas não é, né? Ó, poética. Ó, ética. Poética. Foco na mensagem. Valoriza a forma e a estética da mensagem. Utilizada em poemas, slogans, textos metafóricos. Verde que te quero verde. Tá vendo? Não tem uma objetividade, não tem uma certa emoção. Tem uma emoção, só que essa emoção está na graduação das palavras, na formação da mensagem, da rima. Ela não tá para o receptor que vos fala, né? Ela não tá descrevendo uma sensação do receptor, ó, do emissor, mas sim da própria organização das palavras. Então isso é poética, diferente da emotiva que faz com que o emissor seja discorrido como um senso emotivo, né?
Então a poética ela é muito linda, é como se fosse uma dança de palavras sobre o relaxamento ou a contração do sentido cognitivo que te faz olhar para o universo é, é, imaterializado pelas palavras e os valores que elas agregam nesse emprego de transdução de sinais, né? Ou seja, funções da linguagem. Utilizadas em poemas, slogans, textos metafóricos. E, cara, tudo pode ser transformado em poema, né? Tem gente que acha que poema não passa uma. Para muitas pessoas, né? Existe um estereótipo de que poema não passa é, veracidade, fato, não passa confiança, mas, cara, às vezes o poema consegue ser mais verdadeiro do que a própria mensagem, por exemplo, referencial, né? Então, muito cuidado. É, foco na mensagem. Função fática, né? Então, a função fática é aquela que quer fazer a manutenção na atenção da pessoa. Então vamos dizer que a pessoa, você está conversando há um tempo com a pessoa, e aí você conseguiu olhar bem para ela e para as mecânicas faciais que ela evoca quando você conversa com ela. E existe uma sustentabilidade de, de tensões mecânicas que ela produz quando ela está recebendo o valor da sua comunicação. Então, ela fica assim, né? Hum, ela gesticula, ela faz assim, né? Hum. Então, isso é qualidade fática. Ela está dentro da conversa, ela está comunicando. E olha só, o decaimento dessa qualidade fática vai fazendo assim. Hum? Uhum. Isso representa para nós um decaimento da qualidade fática. E até que de repente a pessoa ela olha pro lado assim, e aí a pessoa tá falando, ela. Aí a pessoa, oi, oi. Aí você, hã? Ah, desculpa, desculpa. Então o que que é isso? Isso é a fática, né? Você precisa enfatizar para manter a qualidade do receptor na atenção da mensagem. E existe, por exemplo, as pessoas que começam gritando, chamando a atenção. Ei, opa, presta atenção. Começa com uma gravidade alta de impulso de atenção para que garantir que a mensagem completa ela vai ser injetada sem perder a fati, a qualidade fática da transmissão, né? E isso é inteligência sobre informação e nível de complexidade e capacidade do receptor de estar sobre essa mensagem em função do tempo, né? Então, é mais ou menos isso. É como em radiologia você tem a fonte radiológica e você tem as células biológicas
que recebem essa radiação e essa radiação se decai, né? Os elementos radiológicos se decaem com o passar do tempo, né? Eles não ficam. O que ficam é as lesões que eles causam, né? Então, as lesões que eles causam ficam. Mas elas também, com o passar do tempo, dependendo da onde que foi lesado, o organismo ele se ocupa em recompor todas as lesões, desde que exista acessibilidade para as células imunológicas trabalharem, né? Então, a função fática, o foco no canal, contato da comunicação, tem por objetivo iniciar, manter ou verificar a comunicação, encontros de conversação social ou testes de contato. Alô? Você me ouve? Alô? Tá me ouvindo? Né? Então, função fática. E, então, ela se ocupa no canal. E por último, né, a função metalinguística. Metalinguística. Então, para quem acompanha aqui os vídeos, né, metalinguística. Como eu estou falando assim, mas eu sei que ninguém acompanha. A função metalinguística, ela aqui, ó, linguística é uma ciência que a gente tem aprendido que busca sistematizar a palavra, a língua, a informação para tratá-la de forma a descrevê-la cientificamente e vê-la com função, né? Com essa. Na verdade, a matéria que a gente está trabalhando é linguística, né? A metalinguística é tudo que fala, né, da própria linguagem, né? É como se você estivesse se olhando num espelho, né? Então vamos pôr aqui, ó. É um espelho para a linguagem. Foca no código. A linguagem é usada para falar sobre a própria linguagem, presente em gramáticas, dicionários, explicações linguísticas. Exemplo: substantivo é a classe de palavras que nomeia seres. O que está acontecendo nessa descrição do substantivo? Você está utilizando palavras para descrever palavras, né? Elementos das palavras, né? Uma informação da palavra. Isso é uma função metalinguística. E eu digo a você, é o texto mais difícil de você ler durante muito mais tempo, né? Você pegar um texto metalinguístico e você ler ele durante muito tempo, um texto metalinguístico, cara, é como se você, sei lá, você cansa muito rápido, é muito mais processo, é um ritmo diferente de você trabalhar a estruturação de processos dessa componentização, né? Se informar metalinguisticamente falando não é fácil. É como olhar no espelho, né? Não é fácil, é estranho,
né? Assim, se ver e acreditar que o que ver é você mesmo e ver aquilo e definir, estar sobre essa definição, não é fácil, né? Leva tempos, leva. Você precisa se declarar, né? Se abdicar dos vários conhecimentos para se dedicar a isso, né? Então é um texto pesado, sinceramente. Né? Faz um teste, pega um livro de gramática e lê para você ver. Depois você lê umas 2 páginas, você já vai estar exausto, como se você tivesse corrido uns 5 quilômetros, né? Relação entre texto e funções. O mesmo texto pode ter mais de uma função, mas geralmente uma delas predomina. Então, foco nessa questão aqui, ó. Isso é importante. A predominância de uma função. O que isso quer dizer? Quer dizer que cada texto ele pode ter mais de uma função na linguagem, certo? Só que o que vai predominar é uma. O predomínio é, de certa forma, digamos que estatisticamente, ganha o lugar de protagonismo. Então vamos dizer assim que o texto ele é um campo, né? E aí desse campo aqui, ó, a gente semeia. Vamos pôr uma semente aqui, uma semente aqui, uma semente aqui, uma semente aqui. Essa semente, ela cresceu assim. Essa cresceu assim. Essa cresceu assim e essa cresceu assim. E aí o que acontece? Vamos fazer um corte aqui, né? Vamos dizer aqui. Ó. Qual que é o predomínio? Olha o predomínio. Qual que é o andar desse predomínio? É essa altitude aqui, ó. Isso, estatisticamente falando, é o ponto de predomínio, né? O que desvia desse ponto, né? Esse dado, e aqui não tem dado, né? Então esse aqui é o predomínio. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que existe uma função de destaque para isso, né? Ou seja, existe no texto existe essa formação que é bem visível, né? E isso aqui talvez para nós seja aquilo que modifica um pouco a função, né? Que deriva um pouco a função. Talvez esse aqui não seja um bom exemplo, assim, mas existe essa relação estatística na hora de trabalhar linguisticamente um texto, buscando um olhar das suas funções de linguagem, né? Por exemplo, um texto jornalístico existe a predominância da função referencial. Ele referencia
os acontecimentos, os fatos, tudo que envolve é, a matéria, né? A notícia. Poema, ele vai predominar a função poética, porque poema ele tem o lado de possibilitar você trabalhar a informação de uma forma que codifica é, e libera dessa codificação uma relação que, fisiologicamente falando, libera para nós um, um, uma, um, uma sensibilidade pelo fluxo, pela organização, né? E aí a gente pode variar nessa sensibilidade, né? Pode agregar coisas e trabalhar esse produto, né? A propaganda ela predomina a função conativa, como a gente já meio que mencionou, né? Aquela coisa de apelar para que a informação influencie o informado, né, o receptor, e em conversas informais, muitos usos fáticos. Né? Então, a gente também meio que mencionou isso aqui. Ó, então, ó, esse produto é importante, o conteúdo é importante para letras. No curso de letras, compreender as funções da linguagem prepara o estudante para produção textual, analisar quais funções estão presentes e predominantes, produzir textos adequados aos diferentes objetivos comunicativos, a leitura crítica, identificar intenções e efeitos de sentido em textos, linguística aplicada, entender como a linguagem opera em contextos reais de uso, né? Então, de uma forma, isso é muito legal. Ensinar a língua portuguesa, explicar aos alunos como a linguagem varia conforme a intenção comunicativa. Ah, uma atividade legal é você assistir um vídeo é, de advogado, né, defendendo o réu, sabe? Um advogado na sua função. No YouTube tem bastante, né? Ou então prova para juiz, né? Aquelas provas técnicas. E aí você observa a, a forma, né? A função da linguagem que está mais presente, e aí você vai perceber ali, né, nesse que em determinadas relações, né, comunicativas, você precisa estar brilhando, né, vamos dizer assim, para ofertar segurança argumentativa. E às vezes o brilho nessas situações são o acordo que as palavras admitem sobre as provas que concordam com essa viabilidade de entregar ao juiz é, a sua parte nesse caso, né? A sua participação do seu cliente, vamos supor, né? Então isso é muito legal, cara. E é também legal quando você observa amigos em conversas, né? E existem vários tipos de amizades, a menos íntimas e a mais íntimas. E as menos íntimas, né? Elas começam testando muito. Você está me ouvindo? Porque aí você percebe,
muita linguagem emotiva. Depois você começa a perceber fragmentos de linguagem poética, referencial, e aí o prato se mistura e de repente vira uma sobremesa bacana, né? Vamos se dizer assim, né? Um resultado de um processo no ponto, né? Conclusão: as funções da linguagem nos ajudam a entender o que a linguagem faz em diferentes contextos comunicativos. Elas articulam elementos da comunicação com a intenção do usuário da linguagem, formando um repertório essencial para análise, leitura crítica e produção de texto. Então, se a sua função alcançar o objetivo, né, você vai sair satisfeito, né? Porque a linguagem é isso, né? E a função da linguagem, quando você entende isso, você começa a entender quais que são os objetivos dos oradores, né? Então eu vou ficando por aqui, a gente se vê num próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!